Olá a todos! Nessa aula, o assunto é métricas equivalentes. Então, uma motivação para se estudar esse assunto é o seguinte: quando a gente fixa um conjunto M, na hora que a gente considera D1 e D2 duas métricas que estão em M, a gente sabe que a noção de continuidade está vinculada a essa métrica. Ou seja, uma determinada função f que vai de m em m, ela pode ser contínua em uma métrica D1, mas pode não ser contínua em uma métrica D2. Bem, o objetivo dessa aula e da próxima é meio que estudar essas relações. Em que momento a continuidade na métrica D1 implica continuidade na métrica D2 e assim por diante. Então é meio que estudar essa relação entre as métricas. Então, o primeira, vamos dizer assim, exemplo para até reforçar essa noção é o seguinte: vamos usar a notação R1 como o par ordenado, onde o conjunto é R e uma métrica D1, aonde o D1 é a métrica 0,1. Todas as funções f's e o domínio é R1 e o contradomínio é R são contínuas, mas nem todas as funções são contínuas, de R em R. Isso aqui é clássico do cálculo 1, é fácil perceber que existem funções que não são contínuas, então eu só vou me preocupar em justificar por que uma função como essa, independente da lei da f, ela é contínua. Então, a gente tem que relembrar a definição de continuidade. Então, primeira coisa, eu vou considerar P um elemento do domínio. Eu vou, por abuso de linguagem, usar R1, mas o conjunto, na verdade, é R. Então, para todo P pertencente a R, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, para todo x pertencente a nosso R1, quando você tem, por exemplo, a distância, caso a distância D1 de x até P menor do que delta, eu gostaria de mostrar que isso implica, como eu estou falando agora no contradomínio em R normal, subtende-se, por exemplo, módulo mesmo, né? A diferença dos módulos. Ou seja, f de x menos f de p em módulo menor do que epsilon. Será? É porque ainda nosso objetivo é mostrar que a função é contínua. Então, será que para todo P, para todo epsilon, eu consigo garantir um delta que cumpra essa propriedade? Bem, vamos pensar um pouco. Dentro da métrica 0,1, vale a pena relembrar aqui que a métrica 0,1 ela tem a seguinte propriedade. Tem, como o próprio nome diz, ou vai dar 0 ou vai dar 1. Vai dar 0 se x é igual a P, e vai dar 1 se x for diferente de P. Bem, se eu considerar delta menor do que menor que 1, então, por exemplo, vamos tomar delta igual a meio, dizer que a distância de x até p é menor do que delta, já implica dizer que x tem que ser igual a p. Por quê? Porque os únicos valores de x que atendem essa condição, lembrando que aqui o delta é igual a meio, é justamente o x igual a p. Porque qualquer valor diferente de p, a distância vai dar 1, que vai ultrapassar meio. Então, nesse caso, basta tomar delta igual a meio e a condição estrela é satisfeita. E a condição estrela é satisfeita. Então, vou colocar assim, condição estrela é satisfeita. Isso significa o quê? Que não importa a lei da função f. Se ela cumpre essa condição, então eu posso apagar a interrogação e dizer que a função f ela é contínua. Então, observe que na métrica 0,1 a f pode ser contínua, mas na métrica euclidiana, por exemplo, ou perdão, na questão do módulo, né, pode ser que a função não seja contínua. Então, isso já dá uma boa motivação do conceito de uma métrica ser mais fina. Bem, vamos definir esse conceito. Dada duas métricas D1 e D2 no mesmo conjunto M,
Nós vamos dizer que D1 é mais fina do que D2, e nós vamos usar essa notação aqui, quando para todo P pertencente a M, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, tal que essa condição é satisfeita. Vamos ler por etapas. Então, a partir dessa vírgula, começa a definição. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que tem que acontecer. Primeira coisa, para todo P pertencente a M. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é para todo P pertencente a M. A segunda etapa da nossa definição é apresentar qualquer epsilon positivo. Então, segunda etapa, vou até anotar aqui, para todo epsilon positivo. O que eu vou fazer com essas duas informações? Eu vou construir esse conjunto aqui. Eu já vou até colocar aqui B2, P, epsilon, e eu já vou até dar a ilustração geométrica. Então, imagina, para fins de ilustração, que estamos no R2, né? Vou marcar aqui os nossos eixos. Vou marcar aqui o nosso ponto P aqui. E para fins didáticos, eu vou imaginar que o epsilon é grande, mas a ideia é que isso seja válido para todo epsilon maior do que zero, ou seja, pensar em epsilons pequenos. Mas aqui é só para facilitar a didática. Então, imagina aqui, na métrica D2, você gerou essa bola centrada em P raio epsilon, com essas duas informações. Agora vem o próximo passo. Existe um delta maior do que zero, tal que quando você constrói a bola centrada também em P, só que agora em raio delta, então imagina, lembre-se, com métricas diferentes vai ter um desenho diferente da bola. Então imagina que a métrica D1 você vai gerar quadrados. Então, na hora que você constrói a bola centrada em P, a ideia é que o seu quadrado, ou seja, a sua bola em relação à métrica D1, deve estar contido na bola centrada em P e raio epsilon. Então, a ideia é meio que assim, você quer mostrar que D1 é mais fina que D2, qual é o passo? Primeiro, considera um ponto qualquer do seu conjunto. Depois, você considera um epsilon maior que zero qualquer. E aí, em seguida, com essas duas informações, você constrói a bola centrada em P e raio epsilon. Só que a bola de quem você quer que seja mais grossa, entre aspas. Então, em referente à métrica B2, D2. E aí, você vai ter que ter o desafio de encontrar um delta para esse epsilon, de tal modo que a bola centrada em P raio delta, referente à métrica D1, esteja contido aqui. Então, vamos fazer um exemplo numérico disso. Então, vamos considerar aqui a métrica 0,1. A métrica 0,1 ela é mais fina do que a métrica euclidiana D2 em R2. Então, vamos lá. O que nós temos é o seguinte, queremos mostrar que D1 é mais fino que D2. Então, vou até escrever aqui, ó. Quero mostrar que D1 é mais fino que D2. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que considerar para todo P em R2. E se eu estou falando que P pertence a R2, vale a pena destacar que P vai ter coordenadas P1 e P2. Para todo P em R2, para todo epsilon maior do que zero, a minha pergunta é, bem, se eu considero aqui uma bola referente à métrica 2, né? Então, uma bola B2 centrada em P e raio epsilon, será que eu consigo uma bola referente à métrica D1 que esteja contido nesse cara com raio delta? Bem, vamos descrever esse conjunto. Esse conjunto é o conjunto de todos os x pertencente a R2. E aí, é claro, quando eu coloco que x pertence ao R2, eu penso que x tem coordenada x1, x2. Tal que, bem, o que é a norma euclidiana? É a raiz quadrada de x1 menos p1 ao quadrado mais x2 menos p2 ao quadrado. Esse cara tem que ser menor do que epsilon. Eu só estou escrevendo o significado desse conjunto. Será que, aí eu vou colocar em formato de pergunta, será que eu consigo encontrar algum delta que cumpra essa propriedade aqui? Está contido em B2P epsilon? Isso é uma pergunta. Como é que eu vou fazer? Para isso, seria interessante estudar como são as bolas com essas características.
E aí, quanto menor o conjunto, melhor. Só que como eu estou falando de métrica 0,1, vamos relembrar esse conceito. P1 centrado em P raio delta é exatamente o conjunto de todos os x pertencente ao R2, de tal modo que a distância da métrica 0,1 de x até P é menor do que delta. E aí, conforme a gente viu anteriormente, se a gente toma o delta menor do que 1, por exemplo, o delta igual a meio, isso vai implicar que a bola na métrica D1, centrada em P e raio meio, vai ser somente o elemento P. Por quê? Se x for diferente de P, a métrica vai dar 1, a distância vai dar 1, e 1 é maior do que meio. Então, o único ponto que cumpre essa propriedade é o P. Então, se você toma exatamente o delta igual a meio, note que não importa o epsilon, esse conjunto sempre vai estar contido nesse. Então, ao tomar isso aqui, podemos concluir que essa condição, vou colocar aqui, essa condição, opa, bola, é verdadeira. E isso implica que a métrica 0,1 é mais fina que a métrica da norma euclidiana. Agora, dentro do nosso exemplo, D2 não é mais fina que D1. Então, seria interessante nós retornarmos para a definição, vou até duplicar esse slide aqui, e tentar entender o que significa não ser mais fino. Então, o que significa D1 não ser mais fino? É negar o que eu estou destacando aqui entre colchetes. Então, vamos usar os princípios lógicos. Então, aqui, para todo P pertencente a M. Então, eu tenho que mostrar, se eu quero negar isso aqui, então tem que ser, existe um P pertencente a M para todo epsilon maior do que zero. Ou seja, existe um epsilon maior do que zero. Agora, o existe delta maior do que zero, você vai colocar para todo delta maior do que zero, porque negar o existe é o para todo, de tal modo que essa relação aqui não é verdadeira. Como é que eu vou negar isso? Eu não posso falar, eu não posso inverter o sentido, porque não é isso. Negar essa condição é dizer o quê? Que não está contido. Ou seja, você sempre vai ser, independente do delta, capaz de exibir um elemento que está aqui, mas não está aqui. Então, já que temos essa estrutura para podermos negar o fato do D2 ser mais fino que D1, nós vamos fazer essa demonstração agora. Então, lembre-se, como é que a gente faz para negar? Primeira coisa, a gente vai exibir um ponto do R2. Então, vamos considerar aqui a origem. Vou usar a notação 0 para representar a origem, tudo bem? Então, eu tenho que exibir um epsilon maior do que zero. Eu não sei ainda se esse epsilon existe. Então, vale a pena destacar que eu ainda não sei se ele existe. Tal que, para todo delta positivo, vamos pensar um pouco. Eu pego a bola, eu quero mostrar que D2 não é mais fina do que D1. Então, vou pegar a bola referente à métrica D1, de raio zero, centro zero e raio epsilon, tem que mostrar que ele não está contido na bola B2, 0, raio delta. Para isso, vamos pensar, será que eu consigo um epsilon que atende isso? Note que, inspirado na conta anterior, se a gente toma, por exemplo, o epsilon igual a 1 sobre 2, isso vai implicar que a bola centrada em 1, referente à métrica D1, centrada na origem e raio meio, isso aqui é exatamente a origem. Então, basta agora a gente se preocupar em mostrar que existe alguém aqui para todo, fora da origem, para todo delta positivo. Só que é bem simples, né? Vamos lá. Vamos considerar, por exemplo, o x delta sendo igual a
a gente pode fixar um vetor com coordenadas delta sobre 2 e 0. Bem, vamos lá. Primeira observação sobre esse x delta, que é um vetor do R2. Primeira observação é que esse x delta não pertence à bola centrada em 1, referente à métrica 1, centrada em 0 e raio meio, pois x delta é diferente do vetor nulo. Tá claro isso, porque delta é positivo. Segunda coisa que é interessante notar é que x delta ele está na bola referente à métrica D2, centrada em 0 e raio delta. Como é que a gente prova isso? Bem, basta nós calcularmos a distância do x delta até o zero. Só que claramente essa distância é igual a delta sobre 2 e essa distância é menor do que delta. E isso implica que o nosso x delta pertence à bola referente à métrica D2, centrado em 0 e raio delta. O que a gente acabou de concluir? A gente conseguiu um epsilon, que é no caso o epsilon igual a meio, de tal modo que não importa o valor de delta, sempre vai ter alguém aqui que não está aqui. Logo, D2 não é mais fino que D1. Bem, então é importante agora nós apresentarmos um exemplo onde D1 pode ser mais fina que D2 e D2 mais fina que D1. E é justamente esse caso aqui. Ainda estamos no R2, e aí nós vamos considerar a métrica do máximo, como o D1, e ele vai ser mais fino do que a métrica da euclidiana D2 e o D2 mais fino que D1. Vamos primeiramente mostrar... Opa, deixa eu só consertar aqui. Vamos primeiramente mostrar que D2 é mais fina que D1. Vamos começar por isso. Então, para isso, como é que a gente faz? Já que a gente quer mostrar que é mais fina, então a primeira coisa é considerar um ponto P pertencente a R2 qualquer para todo epsilon positivo. Existe um delta positivo. E aí esse existe delta, na verdade, eu ainda não sei quem é esse delta, tá? Ainda preciso descobrir. Se eu descobrir que existe esse delta, de fato vai ser mais fino. Mas, na hora que você toma a bola centrada em P, a bola referente a quem? Referente à métrica D1 e de raio epsilon, esse cara contém a bola referente à métrica D2, centro P e raio delta. Então, para isso, seria interessante descrever um elemento que está aqui. Então, se a gente considera, por exemplo, considerar X um elemento que está na bola no B2, centro P, raio delta. O que isso quer dizer? Lembrando que X ele tem coordenadas x1, x2, porque ele é um elemento do R2, e P tem coordenadas P1, P2. Então, vamos pensar um pouco. O que isso significa? Isso significa que, na norma euclidiana, então como é que a gente calcula a distância de x até P? Seria x1 menos P1 ao quadrado mais x2 menos P2 ao quadrado. E aí esse cara menor do que delta. Aí a pergunta é, eu consigo um delta de tal modo que o fato de afirmar que isso é menor do que delta vai garantir que esse mesmo x vai estar aqui na bola, na métrica D1 e centro P? Qual vai ser a estratégia? Eu vou tentar encontrar cotas inferiores dessa parte, de tal modo que, na hora que eu faço a manipulação, eu chego nessa métrica B1 aqui, que é o máximo. Lembre-se que esse cara aqui, o D1, só para lembrar, né, de XP, ele é o máximo de x1 menos P1 em módulo, x2 menos P2 em módulo.
Então, eu tenho que tentar encontrar cotas inferiores até chegar nessa expressão. Só que observem que esse camarada aqui certamente é maior ou igual a o máximo entre, vamos lá, raiz quadrada x1 menos p1 ao quadrado, raiz quadrada x2 menos p2 ao quadrado. Por que eu posso afirmar isso? Porque como essa quantidade aqui é maior ou igual a zero, então essa quantidade no total é maior ou igual a essa quantidade. De maneira análoga, essa quantidade no total é maior ou igual a essa quantidade. Só que note que raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do que está dentro da raiz. Então, isso aqui é módulo de x1 menos p1. Isso aqui é, de maneira análoga, módulo de x2 menos p2. Ora, mas isso aqui é exatamente, isso que está aqui, é exatamente a distância na métrica 1 de x até p. Então, qual é a minha estratégia? Como é que eu vou garantir que esse cara é menor do que epsilon? Bem, esse cara é menor ou igual a esse, que é menor que delta, basta tomar delta menor do que epsilon. Então, tome delta menor do que epsilon. Então, ao tomar o delta menor do que epsilon, essa condição vai ser satisfeita. Por quê? Porque para todo x que pertence a essa bola, ao tomar esse delta, você vai concluir que esse mesmo x pertence à bola na métrica D1, centro P e raio epsilon. Beleza. Agora eu vou ter que mostrar, isso já nos permite concluir que, de fato, D2 é mais fina do que D1. Então, até vale a pena concluir aqui. Portanto, D2 mais fina do que D1. Então, espero que tenha ficado claro isso. O que nós vamos mostrar agora é a recíproca, que D1 é mais fina do que D2. Então, vou escrever aqui. Queremos mostrar que D1 é mais fina que D2. Então, vamos escrever o que nós queremos. Então, nós vamos considerar P um elemento qualquer do R2. Nós vamos considerar para todo epsilon positivo. Devemos exibir um delta positivo. Eu não sei ainda quem é o valor de delta. Se eu encontrar esse delta em função de epsilon, naturalmente, mas se eu encontrar esse delta, aí sim eu vou conseguir mostrar que D1 é mais fino que D2. Mas o que eu preciso mostrar então? Que quando eu pego a bola na métrica 2, centrado em P, raio epsilon, esse cara tem que conter a bola do centro 1, a referente a D1, centro P, raio delta. Então, eu vou estudar com calma o que significa esse cara aqui. Então, vamos lá, vamos com calma. Então, se x pertence P1, P delta, isso significa o quê? O D1 é, é o do máximo, né? Então, isso significa que o máximo entre módulo de x1 menos P1 e módulo x2 menos P2, e esse cara é menor do que delta. Então, eu tenho que fazer manipulações matemáticas para meio que reduzir essa expressão aqui até chegar na distância na métrica 2 de x até p. Ou seja, eu tenho que buscar meios matemáticos de chegar naquela expressão raiz quadrada de x1 menos p1 ao quadrado mais x2 menos p2 ao quadrado. Me dá vontade de escrever, e aí por enquanto está errado, mas eu vou escrever mesmo assim, me dá vontade de escrever que isso aqui é maior ou igual ao máximo de x. Vou até elevar ao quadrado, tirar o módulo logo, elevar ao quadrado cada parcela. Eu sei que por enquanto está errado. E eu já vou explicar isso.
Vou só colocar aqui por enquanto. Eu sei que está errado porque quando você eleva ao quadrado, algumas pessoas podem estar falando assim, você está aumentando o número. E a resposta é não necessariamente. Por exemplo, realmente, se você pega o 3 e eleva ao quadrado, o resultado é 9, você aumentou o resultado. Mas se você pega o 1/3 e eleva ao quadrado, você está diminuindo o resultado. Então, eu queria forçar de alguma maneira que esse número e esse número fosse menor do que 1. Porque se eu elevo ao quadrado, eu vou estar diminuindo o tamanho desse cidadão e vou estar diminuindo o tamanho desse cidadão. Então, eu já vou considerar o nosso delta menor do que 1. Porque se eu exijo que delta é menor do que 1, isso que antes estava errado, agora está certo. Beleza. Agora, continuando a conta, certamente isso aqui vai ser maior ou igual a... Vamos pensar aqui um pouco como eu vou me expressar aqui. Máximo entre... Isso aqui certamente vai ser maior ou igual a... Aliás, melhor ainda. Já que isso é maior ou igual a zero, maior ou igual a zero, isso aqui é a mesma coisa que é maior ou igual a x1 menos p1 ao quadrado. Ah, não, eu ia colocar mais, mas não, tem que ir um pouquinho mais devagar. Então, eu tenho que encolher isso aqui de tal modo que consiga garantir aquela condição. Então, vamos pensar como é que nós vamos fazer isso. Certamente, eu vou ter que trabalhar com menor do que meio, porque aí se eu trabalhar com menor do que meio, boa. Então, vou ter que também considerar delta menor do que meio, e aí eu explico o porquê agora. Porque aí na hora que eu coloco aqui meio aqui, e passo para o outro lado multiplicando por 2, o que me dá vontade de fazer, o que eu gostaria de fazer, é afirmar que 2 vezes isso é menor ou igual à soma dessas parcelas. Então eu vou colocar da seguinte maneira. x1 menos p1 ao quadrado sobre 2, mais x2 menos p2 ao quadrado sobre 2. Vou fazer dessa maneira. Então, vamos tentar entender o que eu fiz. Imagina que eu quebrei isso aqui, essa parcelinha aqui, para facilitar a compreensão. Vou colocar aqui em marrom. É como se eu pegasse isso aqui e fizesse assim, x1 menos p1 ao quadrado sobre 2, mais x1 menos p1 ao quadrado sobre 2. Então, é meio que eu pegasse esse pedaço aqui e ou reduzisse ou mantesse na mesma. Então, basicamente, eu fiz isso. Você desmembra, então aqui vai ficar exatamente assim. Referente a essa parcela, é a mesma coisa, só que trocando 1 por 2. E aí você coloca de um jeito aonde você mescla. Porque já que aqui é o máximo entre as duas coordenadas, se você está modificando uma das parcelas, você está diminuindo. Então, isso aqui é verdade. Isso é verdade. Então, eu posso até botar o 2 em evidência. Aproveitar para botar o 2 em evidência. É 2 não, o meio, né? Perdão. O meio em evidência. E lá vamos nós. Quem vai ser, então, o nosso delta? Eu gostaria de mostrar que esse camarada aqui fosse menor do que epsilon. Para isso, seria legal o quê? Que o nosso delta, pensar aqui um pouco, esse aqui eu gostaria que fosse menor do que... Na verdade, a raiz quadrada dele eu quero que seja menor do que epsilon. Eu vou até escrever de maneira diferente. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada. Vou colocar diferente. Essa expressão que está aqui dentro é raiz quadrada. Isso aqui é o quadrado. Eu não modifiquei a expressão. Agora, se esse cara é menor do que epsilon, seria interessante que o delta que a gente quisesse tomar
ele fosse um epsilon ao quadrado sobre 2. Por quê? E aí, se você toma o delta, então, nem menor do que meio, menor do que epsilon ao quadrado sobre 2, o que vai acontecer? Essa quantidade sendo menor do que epsilon ao quadrado sobre 2, 2 cancela. Você, como são dois números positivos aqui, raiz quadrada, essa expressão aqui vai implicar no raiz de x1 menos p1 ao quadrado mais x2 menos p2 ao quadrado menor do que epsilon. Então, eu preciso que meu delta seja menor do que 1 e, ao mesmo tempo, menor do que epsilon ao quadrado sobre 2. Então, qual vai ser a conclusão? Nosso delta vai ter que ser o mínimo entre 1 e epsilon ao quadrado sobre 2. Então, isso já é suficiente. Por quê? Porque ao tomar esse delta, qualquer x que está na bola centrada em P raio delta, que vai cumprir essa condição, vai forçar com que isso tudo seja menor do que epsilon ao quadrado sobre 2. Você corta, simplifica, e isso aqui implica que o nosso x está na bola centrada em P raio epsilon, só que referente à métrica D2. Então, isso vai garantir essa condição. Portanto, se você conseguiu garantir essa condição aqui, está garantindo que D1 é mais fina que D2. D1 é mais fina do que D2. Ou seja, esse exemplo que nós acabamos de estudar, ele mostra que D1 é mais fina que D2 e D2 é mais fina que D1. Isso tem um nome. Nós vamos definir como uma métrica equivalente. Então, dados duas métricas, D1 e D2, no mesmo conjunto M, nós vamos dizer que D1 é equivalente a D2 se, e aí a notação é esse tio aqui, D1 é mais fina que D2 e D2 é mais fina que D1. Então, um exemplo de métrica equivalente é a métrica do máximo, em R2, né, com a métrica euclidiana. Então, espero que tenha ficado claro essa videoaula. Espero que vocês curtam, deem feedbacks e até a próxima.